o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos e do Altíssimo, e o seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Salmo 2, a partir do verso 6, está falando sobre o reino de Jesus, como também o reino dos seus escolhidos. Eu, porém, constituir o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Está falando, obviamente, de Jerusalém. E esse rei, obviamente, é Jesus. E proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, hoje eu te gerei. Pede-me, que eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerá e as despedaçará como vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, observe que o verso 10 já está se dirigindo aos reis no plural. No começo estava se dirigindo a Jesus. Então aqui se dará aquilo que Jesus disse: o Pai me confiou o reino e eu confio o reino a vós. Então o reino que Jesus recebeu de Deus quando ele pagou a conta dos nossos pecados, que ele contou a parábola lá de Lucas 19, que ele retornou ao céu, ele retornou para receber essa autoridade de Deus. E agora ele, com a autoridade que ele tinha recebido de Deus, ele compartilhou para os seus. E é exatamente isso que o salmista está falando. O verso 10. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir juízo na terra. Então, mais uma vez, você vê claramente que o juízo de Deus, a regência de Jesus e os santos é na terra. O Salmo 115, deixa eu procurar o Salmo 115, e o verso 16, Salmo 115, o verso 16, olha o que diz aqui. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu Deus aos filhos dos homens. Então o reinado de Jesus será na terra, será neste mundo. Quando Jesus começou a anunciar o reino dos céus, ele foi muito claro: o reino dos céus chegou até vós. É uma forma dele dizer: eu vim tomar posse, eu vim reclamar, eu vim trazer o governo de Deus para a terra, porque a terra também pertence ao Senhor. A terra não pertence aos rebeldes, aqueles que não reconhecem Deus como Deus. Então foi isso que Jesus disse. Ele disse para os discípulos: orem assim, diga: Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, aqui na terra, ou assim na terra, como no céu. Então o reino dos céus acabara de chegar na terra. E ele disse agora: ide, anunciai, é chegado até vós o reino dos céus. Naquela ocasião, quem recebia o Espírito da fé, o Espírito do Evangelho, era selado, como Efésios 1:13 diz. Selado como aquele que pertence ao reino dos céus, aquele que recebeu a responsabilidade de propagar, de continuar pregando o Evangelho do reino que forma reino, para que nós entendamos. E como nós ministramos na outra mensagem, uma vez que você recebe o Espírito, que é o selo de Deus, o Espírito terá a responsabilidade de te entregar ao Senhor Jesus. Isso acontecerá no arrebatamento. Nesse intervalo, nesse inteirinho, você não ficará só. Ele te capacitará, ele te ajudará, te ensinará sobre todas as coisas. Esse é o Espírito do céu que o mundo não conhece. Então agora, o que o salmista está falando já não é mais só o selo, é
posse real do reino tão esperado, o reino justo, aquilo que Jesus disse: os que têm sede de justiça serão saciados. Apocalipse 11 e o verso 17. Graça te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram e chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos seus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, para destruir o que destruíam a terra. Apocalipse 19, verso 11. E vi o céu aberto, e eis que um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel, Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus, que é Jesus Cristo. E saiu da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E pessoalmente piso largar do vinho no furor da sua ira, na ira do Deus Todo-Poderoso. E tem no seu manto a sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, o Senhor Jesus, que é Rei dos reis que estão reinando a terra e Senhor dos senhores da terra. Então, aqueles que ele delegou a autoridade, que ele transformou rei, como Apocalipse 10 e 5 está falando, que Deus, pelo sangue de Jesus, comprou povos de todas as línguas e nações e transformou esses povos em reis e sacerdotes. Então, aqui Apocalipse está falando que ele é rei dos reis, Senhor dos senhores, nosso Senhor, é o nosso rei, nós que somos reis, aqueles que receberão de Jesus esse privilégio de estar reinando juntamente com ele. Agora vamos estudar aqui a parábola dos talentos de Lucas 19, a partir do verso 11. Ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto está perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Observe essa declaração. Isso que nós estamos pregando, falando, era o que os discípulos, o que o povo judeu esperavam e acreditavam, que os profetas falavam, que viria um Salvador. Então o povo que sempre foi, e naquela ocasião estava oprimido por Roma, eles esperavam que Jesus iria literalmente sentar no trono de Davi, expulsar Roma e a partir dali estabelecer aquele trono. Porém, o que eles não entendiam é que antes Jesus deveria abolir a questão do pecado, para que assim desse oportunidade para toda a terra, não exclusivamente para Jerusalém. Então, eles esperavam, enquanto Jesus estava se dirigindo para Jerusalém, que iria acontecer naquele momento que Jesus, que estava indo em direção a Jerusalém, ele acreditava que iria expulsar Pôncio Pilato, iria sentar e começar a guerra e assim começar restabelecer o reinado de Davi, cumprindo assim as profecias de todos os profetas. E ele, Jesus, entendendo que o discípulo estava pensando e ele sabendo que não era ainda, que não era daquele momento, ele disse isso. Então disse certo homem nobre, partiu para uma terra distante. Tem um pontinho. Então esse homem nobre, obviamente, é o Senhor Jesus, está falando dele mesmo, né? Então, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Vamos entender bem.
como toda autoridade só é autoridade se receber de Deus, então uma vez que Jesus tinha pago o preço do pecado, feito como Deus tinha mandado, ele, Jesus, iria retornar ao céu para receber do próprio Deus a autoridade, que isso aconteceu quando ele retornou ao céu, foi levado ao céu, ele tomou posse do reino do universo, porém, até nesse exato momento, está relacionado ao reino de direito. Então Jesus tem um direito legal, ele é rei. Porém, Satanás é o usurpador. Então Jesus confiou o reino que ele tinha tomado a nós, pela fé. O que naquele dia não será mais pela fé, será literário. Então Jesus continuou dizendo assim: então chamou 10 servos, essa história da delegação de responsabilidade para anunciar o reino, o evangelho do reino, e confiou-lhe 10 minas e disse-lhe: negociai até que eu volte, o que ainda não aconteceu. Mas os seus concidadãos, as pessoas, odiavam e enviaram. Então façam comparação com nossos dias. Eu tenho assistido na internet, em muitos lugares, pessoas que pregam, que falam em nome de Deus, pregam o evangelho todo distorcido, que eu particularmente não consigo nem assistir, porque não é verdade, porque não é o evangelho do reino. E naturalmente, eles não conseguem assistir o meu. Então por quê? Porque o espírito do engano, o Deus desse século, segundo o entendimento dos incrédulos, então o evangelho do reino, ele não é tão aceito, ou quase sempre não é aceito. Então Jesus contou aqui na parábola que os concidadãos que não aceitaram que Jesus fosse rei sobre ele, então observa que aqui é uma profecia do que irá se cumprir. Então ele chamou 10 servos, confiou-lhe 10 minas e disse-lhe: negociar até que eu volte. Mas os seus concidadãos os odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. É igual ao mundo hoje. O mundo não quer que a gente... O mundo não confia em Deus, o mundo não acredita em Deus. Individualmente, tem muitas pessoas espalhadas que crê, mas de modo geral, o mundo que está no maligno não crê em Deus. Então observe o que vai acontecer no final das contas, no final de tudo isso. Quando ele voltou, depois de haver tomado a posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber o que cada um negociou. E compareceu primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Mais uma vez, o reino de Deus será aqui. E quando os santos, que terão os corpos glorificados, semelhante aos corpos dos anjos e do próprio Jesus, vier que começar por Israel, como Jesus diz: não sabei que vós hão de julgar o mundo, não sabei que vós hão de julgar Israel, não sabei que vós hão de julgar os anjos. Então o reinado que começará por Israel se estenderá sobre toda a terra. Então o Senhor Jesus vai delegar a autoridade àqueles que forem fiel, e eles atuará em algum lugar na terra, com o propósito é o mesmo, porque o reino de Jesus, além de ser eterno, é sobre toda a terra. Então está contando a história da consumação, de quando começa o reinado de Jesus e dos santos no milênio, e ele continua assim: e respondeu o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terá autoridade sobre 10 cidades. Veja a cidade. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então outro dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina que eu guardei, embrulhada num lenço, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, e que tira de onde não puseste, e colhe de onde não plantaste. Respondeu-lhe: servo mau, por tua própria boca te condenaste.
Sabia que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e colho o que não semeei. Por que não puseste meu dinheiro no banco? Então, na minha vinda, receberia com juro. E disse aos que assistiam: tirai-lhe a mina e dai aos que têm 10 minas. Esses que receberam o talento, a responsabilidade, o direito que foi lhe delegado será tirado. E enquanto que aqueles que renderam, multiplicaram, a recompensa é o que a Bíblia chama galardão. Essa recompensa será exatamente em delegar autoridade para começar a limpeza, porque todos que vieram antes de mim, disse Jesus, são ladrões, salteadores. São pessoas que se apropriaram de autoridades, de posições, que regem, exercem alguma autoridade sobre o povo, mas não são justos. Então, Jesus, os anjos santos, irão limpar, irão destronar estes de sobre a terra. Só assim se tornar possível o reino justo e o reino eterno. E ele continua: eles perderão, Senhor, pois eu vos declaro, todo o que tem será lhe dado, mas o que não tem, até o que tem será tirado. Quanto, porém, a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui, executais na minha presença. Isso irá acontecer.